Hallo, ihr Lieben! Hoje, a aula de hoje, vai ser aquela aulinha gostosa de vocabulário. E hoje a gente vai aprender vocabulário relacionado à cozinha. Então, Küchengeräte. Küchengeräte são aqueles aparelhos de cozinha. Então, liquidificador, micro-ondas, etc. E é sobre isso a nossa aula de hoje, tá? Então, a gente vai ter sempre a nossa palavra e ela também contextualizada em uma frase. Vamos lá? A primeira palavra vai ser die Mikrowelle. De Mikrowelle é o micro-ondas. É bem legal porque micro significa micro mesmo e Welle significa onda, né? Então, de Mikrowelle são é o micro-ondas igualzinho em português, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, Ich erwärme mein Essen in der Mikrowelle. Ich erwärme mein Essen in der Mikrowelle. Eu, erwärme, esquentar. Eu esquento. Mein Essen, minha comida. Essen, quando ele está com a letra maiúscula, ele significa comida. Quando ele está com a letra minúscula, ele é o verbo, significa comer, né? Então, aqui é minha comida. In der Mikrowelle, no micro-ondas, né? Então, eu esquento minha comida no micro-ondas. Ich erwärme mein Essen in der Mikrowelle. O que mais? Der Wasserkocher. Der Wasserkocher. Wasser é água. E kocher vem do verbo kochen, que é cozinhar, mas também ferver, tá? Kochen. Então, kocher, quando eu tiro o EN de um verbo e coloco o ER nesse verbo, ele vira quem faz a ação. Por exemplo, fahren. Fahren é dirigir. Quando eu falo fahrer com ER no final, é quem? É o motorista, é quem dirige. Lehren é ensinar. Lehrer é o ensinador, o professor, certo? Então, kocher é quem ferve, o fervedor, né? Então, é o famoso fervedor de água. Que no Brasil a gente chama de chaleira elétrica, né? Que você coloca a água, aperta o botão e ele ferve a água, tá? Essa chaleira elétrica, gente, ela é muito comum na Alemanha. Não tem uma casa, eu não conheço uma casa que não tenha uma chaleira elétrica. No Brasil é mais raro, né? A gente costuma esquentar água no fogão. Na Alemanha, chaleira elétrica, tá? Então, fast alle Deutschen haben einen Wasserkocher. Fast alle Deutschen haben einen Wasserkocher. Fast, quase, tá? Fast significa quase. Alle, todos. Deutschen, alemães. Então, quase todos os alemães haben, têm einen, uma Wasserkocher, chaleira elétrica. Beleza? Terceira palavra, der Toaster. Der Toaster é a torradeira. Toaster vem do inglês, né? Então, ich benutze den Toaster jeden Tag. Eu. Benutzen é o verbo que significa usar, tá? Então, ich benutze, eu uso. Den Toaster, a torradeira. Jeden Tag, todo dia, tá? Jeden Tag vai significar todo dia. Ou todos os dias, em português, todo dia, todos os dias é a mesma coisa, né? Então, ich benutze den Toaster jeden Tag, todo dia. Outra coisa bem importante é der Mixer. Der Mixer é o liquidificador. Na Alemanha, eles usam comumente, não aquele liquidificador normal do Brasil, que é aquele liquidificador de copo, tá? Que a gente tem como se fosse uma base, né? E um copo grande com a lâmina embaixo, né? Esse é o nosso liquidificador. Na Alemanha, a gente costuma mais usar o Mixer, que é como se fosse um liquidificador de mão, sabe? Aquele que parece uma vara, uma varinha, né? Digamos assim, varinha mágica, às vezes o pessoal chama. E ele tem a lâmina embaixo, assim, e você enfia ele, por exemplo, numa bacia, num copo, né? Então, ele é um liquidificador de mão, que a gente chama de der Mixer, tá? O mais comum na Alemanha. E a gente diz, der Mixer ist praktisch. Der Mixer, o liquidificador, né? Essa varinha aí, é praktisch, prático. O que mais que a gente tem na cozinha? Der Dosenöffner. Der Dosenöffner. Dosen vem de Dose, né? Que é lata, tá? Dose é lata. E Öffner vai ser igual o Kocher, que eu expliquei ali em cima. A gente tem o verbo öffnen, que é abrir. Öffnen, abrir. Eu tiro o EN, coloco o ER, vira Öffner, que é quem? O abridor, aquilo que abre, né? Então, Dosenöffner, tá na cara, é o abridor de latas, tá? Mit dem Dosenöffner kann ich Dosen aufmachen. Então, com dem Dosenöffner, com o abridor de latas, kann é posso, ich é eu posso, eu consigo, né? O können pode significar poder no sentido de ter a possibilidade, mas também no sentido de ter a capacidade, conseguir. Dosen, latas, aufmachen é o verbo abrir. Então, com o abridor de latas, eu posso abrir latas, simples assim. Der Messbecher, der Messbecher. Der Messbecher é o copo medidor, né? Becher é copo, tá? Becher é a palavra que significa copo.
E mess vem do verbo messen, que significa medir. Então, copo de medir, copo medidor, copo de medida, é o copo medidor mesmo, né? Então, zum Kuchenbacken brauche ich einen Messbecher. Zum Kuchenbacken brauche ich einen Messbecher. Zum, para. Kuchenbacken, backen é assar, Kuchen, bolo, assar, bolo. Para assar bolo, ou seja, para fazer bolo. Brauche, preciso, ich, eu, então eu preciso. Einen Messbecher, um copo medidor. Então, para fazer bolo, eu preciso de um copo medidor. Mais uma, penúltima, das Brett, que significa tábua. Das Brett, mas Brett, como no português, pode ser tábua de qualquer coisa, né? Se você quiser falar especificamente da tábua de cozinha, pode ser também das Schneidebrett, das Schneidebrett. Schneiden é cortar, então Schneidebrett é a tábua de cortar. Mas veja bem, como eu acabei de falar com vocês, né? Dá na mesma, tanto Brett quanto Schneidebrett eu uso na cozinha. Eu posso falar só a tábua, como a gente fala em português, mas se eu quiser ser específica, Schneidebrett. Então eu digo, ich schneide das Gemüse auf dem Brett. Ich schneide das Gemüse auf dem Brett, que significa eu, schneide, corto, das Gemüse, o legume, né, os legumes, auf dem Brett, em cima, né, auf em cima, dem Brett, a tábua. Então, eu corto os legumes na tábua, eu corto os legumes em cima da tábua. E por último, e não menos importante, die Reibe. Die Reibe é o ralador, tá? Die Reibe é o ralador. Então, eu posso dizer, diese Reibe benutze ich für Käse. Diese Reibe benutze ich für Käse. Diese Reibe, este ralador. Diese é este. Benutze, uso. Ich, eu. Então, esse ralador eu uso für, para, Käse, queijo. Então, esse ralador eu uso para queijo, né? Para ralar queijo. Então, repita comigo as palavras. Vamos lá. Die Mikrowelle. Der Wasserkocher. Der Toaster, der Mixer, der Dosenöffner, der Messbecher, das Schneidebrett, die Reibe. E essa foi a nossa aula de hoje. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!